Georges Lukács, História e Consciência de Classe. Ensaio 3, Consciência de Classe. Inicia com uma citação de Marx. Não se trata do que este ou aquele proletariado, ou mesmo todo o proletariado, imagina em dado momento como fim. Trata-se do que ele é e do que, de acordo com esse ser, será historicamente coagido a fazer. Marx, A Sagrada Família. De uma maneira funesta, tanto para a teoria como para o proletariado, a principal obra de Marx interrompe-se justamente no momento em que aborda a definição das classes. Quanto a esse ponto decisivo, o movimento posterior estava, portanto, orientado a interpretar, a confrontar as declarações ocasionais de Marx e Engels, a elaborar e aplicar o método. No espírito do marxismo, a divisão da sociedade em classes deve ser determinada segundo a posição no processo de produção. O que significa, então, a consciência de classe? A questão se ramifica imediatamente numa série de questões parciais, estreitamente ligadas entre si. Em primeiro lugar, o que se deve entender, teoricamente, por consciência de classe? Em segundo lugar, qual é a função da consciência de classe, assim entendida, na prática, na própria luta de classe? Tal pergunta leva à seguinte: a questão da consciência de classe é uma questão sociológica geral ou tem para o proletariado um significado inteiramente diferente daquele que teve para todas as outras classes surgidas até então na história? E por fim, a essência e a função da consciência de classe formam uma unidade ou comportam diferentes gradações e camadas? Se for assim, qual o seu significado prático na luta de classe do proletariado? 1. Em sua famosa exposição do materialismo histórico, Engels parte do princípio de que, embora a essência da história consista no fato de que, abre aspas, nada ocorre sem a intenção consciente, sem fim desejado, fecha aspas, é preciso ir além disso para compreender a história. Por um lado, porque, abre aspas, as numerosas vontades individuais que operam na história produzem, na maior parte do tempo, resultados completamente diferentes daqueles desejados, frequentemente até opostos, e, por conseguinte, seus motivos têm igualmente uma importância apenas secundária para o resultado do conjunto. Por outro, restaria saber quais forças motrizes se escondem, por sua vez, atrás desses motivos, quais são as causas históricas que, agindo na mente dos sujeitos agentes, transformam-se em tais motivos. Fecha aspas. A sequência da exposição de Engels determina o problema. São essas próprias forças motrizes que devem ser definidas, a saber, as forças que, abre aspas, põem em movimento povos inteiros e em cada povo, por sua vez, classes inteiras. E isso acaba criando uma ação durável e que resulta numa grande transformação histórica. Fecha aspas. A essência do marxismo científico consiste, portanto, em reconhecer a independência das forças motrizes reais da história em relação à consciência psicológica que os homens têm delas. No nível mais primitivo do conhecimento, essa independência se exprime, inicialmente, no fato de que os homens veem nessas potências uma espécie de natureza, de que percebem nelas e nas suas legítimas relações leis naturais eternas. Abre aspas, a reflexão sobre as formas da vida humana, diz Marx a propósito do pensamento burguês, portanto, também sua análise científica tomam em geral um caminho oposto ao da evolução real. Começa post-festum e, por isso, com os resultados acabados do processo de desenvolvimento. As formas já possuem a estabilidade das formas naturais da vida social, antes que os homens procurem dar conta, não do caráter histórico dessas formas, que lhes parecem imutáveis, mas do seu conteúdo, fecha aspas. A esse dogmatismo, que encontrava seus mais significativos representantes, de um lado, na teoria política da filosofia clássica alemã, e de outro, na economia de Smith e Ricardo,
Marx opõe uma filosofia crítica, uma teoria da teoria, uma consciência da consciência. Essa filosofia crítica significa, em muitos aspectos, uma crítica histórica. Ela dissolve, sobretudo, o caráter fixo, natural e não realizado das formações sociais. Ela se desvela como surgidas historicamente e, como tal, submetidas ao devir histórico em todos os aspectos. Portanto, como formações pré-determinadas ao declínio histórico. Por conseguinte, a história não ocorre somente dentro do domínio de validade dessas formas, segundo o qual a história significaria apenas a mudança de conteúdos, de homens, de situações, etc., com princípios sociais eternamente válidos. Essas formas são ainda o objetivo ao qual aspira toda a história e, depois de realizadas, a história chegaria a um fim, pois já teria cumprido sua missão. Mas ela é, antes, justamente a história dessas formas, sua transformação como formas da reunião dos homens em sociedade, como formas que, iniciadas a partir de relações econômicas objetivas, dominam todas as relações dos homens entre si, e assim também as relações dos homens consigo mesmo, com a natureza, etc. O pensamento burguês, contudo, deve deparar aqui com uma barreira intransponível, visto que seu ponto de partida e sua meta são, embora nem sempre consciente, a apologia da ordem existente das coisas, ou pelo menos a demonstração de sua imutabilidade. Abre aspas, assim, houve uma história, mas não há mais, diz Marx a respeito da economia burguesa. Fecha aspas. Tal frase vale, porém, para toda tentativa do pensamento burguês de dominar o processo histórico pelo pensamento. Aqui se encontra também um dos limites muito frequentemente assinalado da filosofia hegeliana da história. Desse modo, a história é entregue como tarefa ao pensamento burguês, mas como tarefa insolúvel, pois ele deve suprimir completamente o processo histórico e apreender nas formas de organização do presente as leis eternas da natureza que no passado, por razões misteriosas e de uma maneira que é incompatível com os princípios da ciência racional na procura de leis, não se estabeleceram por completo ou de modo algum que a sociologia burguesa. Ou ainda, deve eliminar do processo da história tudo o que tem um sentido que visa a um fim. Deve deter-se na mera individualidade das épocas históricas e de seus portadores sociais e humanos. Com Ranke, a ciência da história deve insistir no fato de que cada época histórica, abre aspas, está igualmente próxima de Deus, fecha aspas. Isto é, alcançou o mesmo grau de perfeição e que, portanto, por motivos opostos, não há, por sua vez, um desenvolvimento histórico. No primeiro caso, desaparece toda a possibilidade de compreender a origem das configurações sociais. Os objetos da história aparecem como objetos de leis naturais e imutáveis, eternas. A história se fixa num formalismo incapaz de conceber as formações socio-históricas em sua essência verdadeira como relações entre homens. Elas são, antes, afastadas por uma distância intransponível dessas mais autênticas fontes de compreensão da história. Abre aspas, não se compreende, como diz Marx, que essas relações sociais determinadas são produtos humanos, tanto quanto toalhas, linhos, etc. Fecha aspas. No segundo caso, a história se torna, em última análise, o reino irracional de potências cegas, que no máximo incorpora o espírito do povo, ou os grandes homens. Por isso, esse reino só pode ser descrito pragmaticamente, mas não concebido racionalmente. É passível apenas de organização estética, como uma espécie de obra de arte. Ou tem de ser apreendido, como na filosofia da história dos kantianos, como material, sem sentido em si mesmo, da realização dos princípios atemporais, suprahistóricos e éticos. Marx soluciona esse dilema ao demonstrar que não existe aqui um verdadeiro dilema. O dilema revela simplesmente que o antagonismo próprio da ordem da produção capitalista se reflete nessas concepções opostas e excludentes a propósito de um mesmo objeto.
pois na consideração sociológica, conforme a lei e naquela formalista racional da história, exprime-se justamente o abandono dos homens da sociedade burguesa às forças produtivas. Abre aspas, o seu próprio movimento social, diz Marx, possui para eles a forma de um movimento de coisas, ao controle das quais se encontram submetidos em vez de controlá-las. Fecha aspas. A essa concepção, que encontrou sua expressão mais clara e coerente nas leis puramente naturais e racionais da economia clássica, Marx opõe a crítica histórica da economia, a dissolução de todas as objetividades reificadas da vida econômica e social nas relações entre os homens. O capital, e com ele, toda forma de objetividade da economia política, não é para Marx, abre aspas, uma coisa, mas uma relação social entre pessoas, mediada por coisas, fecha aspas. No entanto, ao reduzir essa objetividade das formações sociais, tão hostil aos homens, as relações entre os homens, abole-se, ao mesmo tempo, a falsa importância atribuída ao princípio irracional e individualista, dito de outro modo, o outro aspecto do dilema. Pois a eliminação dessa objetividade hostil ao homem, atribuída às formações sociais e ao seu movimento histórico, simplesmente a reduz à relação dos homens entre si enquanto seu fundamento, sem com isso abolir sua conformidade com as leis e sua objetividade, independentes da vontade humana, e em particular da vontade e do pensamento dos indivíduos. Essa objetividade é a mera auto-objetivação da sociedade humana numa etapa determinada de sua evolução, e essa conformidade com as leis é válida somente no âmbito do contexto histórico que ela, por sua vez, produz e determina. Parece que, com a eliminação desse dilema, todo o papel decisivo no processo histórico estaria sendo subtraído da consciência. Certamente, os reflexos conscientes das diversas etapas do desenvolvimento econômico permanecem fatos históricos de grande importância. Certamente, o materialismo dialético, assim constituído, não contesta de modo algum que os homens cumprem e executam conscientemente seus atos históricos. Mas, como destaca Engels numa carta a Mering, trata-se de uma falsa consciência. Aqui também, no entanto, o método dialético não permite que nos detenhamos numa simples constatação da falsidade dessa consciência, numa oposição fixa do verdadeiro e do falso. Ele exige, antes, que essa falsa consciência seja estudada concretamente como aspecto da totalidade histórica a qual pertence, como etapa do processo histórico em que age. A ciência histórica burguesa também visa, é verdade, a estudos concretos. Censura o materialismo por violar a unicidade concreta dos eventos históricos. Seu erro reside em acreditar que é possível encontrar o concreto no indivíduo empírico e histórico, quer se trate de uma pessoa, de uma classe ou de um povo, e em sua consciência dada empiricamente, isto é, psicológica ou psicológica de massas. Mas é justamente quando acredita ter encontrado o que há de mais concreto que ela está mais longe do concreto. A sociedade como totalidade concreta, a organização da produção num determinado nível do desenvolvimento social e a divisão de classes que opera na sociedade. Ao passar ao largo disso, ela apreende como concreto algo de completamente abstrato. Abre aspas, essas relações, diz Marx, não são relações entre indivíduos, mas entre o operário e o capitalista, entre o agricultor e o proprietário fundiário, etc. Apaguem essas relações e terão aniquilado toda a sociedade. Seu Prometeu será apenas um fantasma sem braços nem pernas. Fecha aspas. Estudo concreto significa, portanto, relação com a sociedade como totalidade. Pois é somente nessa relação que se revela a consciência que os homens têm de sua existência, em todas as suas determinações essenciais. De um lado, aparece como algo subjetivamente justificado na situação social e histórica, como algo que pode e deve ser compreendido enquanto correto. Ao mesmo tempo, aparece como algo que, objetivamente, é passageiro em relação à essência do desenvolvimento social, não se conhece e não se exprime adequadamente, portanto, como falsa consciência. Por outro lado,
na mesma relação, essa consciência revela não ter conseguido alcançar subjetivamente os fins que atribuiu a si mesma, enquanto promoveu e atingiu os fins objetivos do desenvolvimento social que ela não conhecia e não desejou. Essa determinação duplamente dialética da falsa consciência permite não tratá-la mais como uma análise que se limita a descrever o que os homens pensaram, sentiram e desejaram efetivamente sob condições históricas determinadas, em situações de classe determinadas, etc. Temos, então, apenas o material, muito importante, a verdade, dos estudos históricos propriamente ditos. A relação com a totalidade concreta e as determinações dialéticas dela resultantes superam a simples descrição e chega-se à categoria da possibilidade objetiva. Ao se relacionar a consciência com a totalidade da sociedade, torna-se possível reconhecer os pensamentos e os sentimentos que os homens teriam tido numa determinada situação da sua vida, se tivessem sido capazes de compreender perfeitamente essa situação e os interesses dela decorrentes, tanto em relação à ação imediata, quanto em relação à estrutura de toda a sociedade conforme esses interesses. Reconhece, portanto, entre outras coisas, os pensamentos que estão em conformidade com sua situação objetiva. Em nenhuma sociedade, o número de tais situações é ilimitado. Mesmo que sua tipologia seja aperfeiçoada por pesquisas detalhadas, chega-se a alguns tipos fundamentais claramente distintos uns dos outros e cujo caráter essencial é determinado pela tipologia da posição dos homens no processo de produção. Ora, a reação racional adequada, que deve ser adjudicada a uma situação típica determinada no processo de produção, é a consciência de classe. Essa consciência não é, portanto, nem a soma, nem a média do que cada um dos indivíduos que formam a classe pensam, sentem, etc. E, no entanto, a ação historicamente decisiva da classe como totalidade é determinada, em última análise, por essa consciência e não pelo pensamento do indivíduo. Essa ação só pode ser conhecida a partir dessa consciência. Essa determinação estabelece, de imediato, a distância que separa a consciência de classe das ideias empíricas efetivas e daquelas psicologicamente descritíveis e explicáveis que os homens fazem de sua situação na vida. Não se deve, no entanto, permanecer na simples constatação dessa distância, ou mesmo se limitar a fixar, de maneira geral e formal, as conexões resultantes. É preciso, antes, investigar. Em primeiro lugar, se nas diferentes classes essa distância varia conforme suas diversas relações com a totalidade econômica e social da qual são membros, e em que medida essa diferenciação é tão grande para produzir diferenças qualitativas. Em segundo, o que significam na prática para o desenvolvimento da sociedade essas diferentes relações entre totalidade econômica objetiva, consciência de classe adjudicada e pensamentos psicológicos reais dos homens sobre sua situação de vida e, portanto, qual é a situação histórica prática da consciência de classe. Somente tais constatações tornam possível a utilização metódica da categoria da possibilidade objetiva, pois é preciso perguntar-se, antes de tudo, em que medida a totalidade da economia de uma sociedade pode, em quaisquer circunstâncias, ser percebida dentro de uma determinada sociedade a partir de uma determinada posição no processo de produção. Pois tanto quanto é preciso superar as limitações reais dos indivíduos na estreiteza e nos preconceitos de sua condição, tanto menos podem ser superados aqueles limites que lhes impõe a estrutura econômica da sociedade de sua época e sua posição nessa sociedade. Portanto, do ponto de vista abstrato e formal, a consciência de classe é, ao mesmo tempo, uma inconsciência, determinada conforme a classe de sua própria situação econômica, histórica e social. Essa situação é dada como uma relação estrutural determinada, como um nexo formal definido que parece dominar todos os objetos da vida. Consequentemente, a falsidade e a ilusão contidas em tal situação real não são arbitrárias, mas, ao contrário, a expressão mental da estrutura econômica e objetiva. Assim, por exemplo,
o valor ou preço da força de trabalho toma a aparência do preço ou do valor do próprio trabalho. Abre aspas, e cria-se a ilusão de que a totalidade seria o trabalho pago. Inversamente, no escravismo, mesmo a parte do trabalho que é paga aparece como não o sendo. Fecha aspas. Ora, a tarefa de uma análise histórica muito meticulosa é mostrar claramente, mediante a categoria da possibilidade objetiva, em que condições se torna possível desmascarar realmente a ilusão e estabelecer uma conexão real com a totalidade. Pois, se a sociedade atual não pode ser percebida de modo algum na sua totalidade a partir de uma situação de classe determinada, se a própria reflexão consciente, levada até o extremo e incidindo sobre os interesses da classe, reflexão essa que se pode atribuir a uma classe, não disser respeito à totalidade da sociedade, então essa classe só poderá desempenhar um papel subordinado e nunca poderá intervir na marcha da história como fator de conservação ou de progresso. Tais classes estão, em geral, predestinadas à passividade. Há uma oscilação inconsequente entre as classes dominantes e aquelas revolucionárias, e suas explosões eventuais revestem-se necessariamente de um caráter elementar, vazio e sem finalidade, e mesmo em caso de vitória acidental, estão condenadas a uma derrota final. A vocação de uma classe para a dominação significa que é possível, a partir dos seus interesses e da sua consciência de classe, organizar o conjunto da sociedade conforme esses interesses. E a questão que, em última análise, decide toda a luta de classes é a seguinte: qual classe dispõe, no momento determinado, dessa capacidade e dessa consciência de classe? Isso não elimina o papel da violência na história, nem garante uma vitória automática aos interesses de classe destinados a prevalecer e que, nesse caso, são portadores dos interesses do desenvolvimento social. Pelo contrário, em primeiro lugar, as próprias condições para que os interesses de uma classe possam se afirmar são muito frequentemente criados por intermédio da violência mais brutal, por exemplo, a acumulação primitiva do capital. Em segundo, é justamente nas questões da violência, nas situações em que as classes se enfrentam na luta pela existência, que os problemas da consciência de classe constituem os momentos finalmente decisivos. Quando o importante marxista húngaro Ervin Szabó argumentar contra a concepção de Engels sobre a Grande Guerra Camponesa como sendo um movimento essencialmente reacionário e opõe a essa concepção a tese de que a revolta camponesa foi vencida somente pela força brutal e de que sua derrota não estava fundada em sua natureza econômica e social, na consciência de classe dos camponeses, ele ignora que a razão última da superioridade dos príncipes e da fraqueza dos camponeses, portanto, a possibilidade da violência por parte dos príncipes, deve ser procurada justamente nesses problemas de consciência de classe, cujo estudo estratégico mais superficial da Guerra dos Camponeses pode facilmente convencer a todos. Mesmo as classes capazes de dominação, e, no entanto, não devem ser colocadas todas no mesmo plano, no que concerne a estrutura interna de sua consciência de classe. O que importa aqui é saber em que medida elas estão em condições de se conscientizar das ações que devem executar e executam efetivamente para conquistar e organizar sua posição dominante. Portanto, o que importa é saber até que ponto a classe em questão realiza conscientemente ou inconscientemente as tarefas que lhe são impostas pela história e até que ponto essa consciência é verdadeira ou falsa. Não se trata de distinções puramente acadêmicas, pois, independentemente dos problemas da cultura, em que as dissonâncias resultantes dessas questões são de uma importância decisiva, o destino de uma classe depende da sua capacidade de esclarecer e resolver, em todas suas decisões práticas, os problemas que lhe impõem a evolução histórica. Vê-se, de novo, de maneira inteiramente clara, que com a consciência de classe não se trata do pensamento de indivíduos, por mais evoluídos que sejam, muito menos do conhecimento científico. Não há dúvida nos dias de hoje que a economia fundada no escravismo devia, por seus próprios limites, causar a ruína da sociedade antiga.
Mas também é evidente que na antiguidade, nem a classe dominante, nem as classes que se rebelavam contra ela de maneira revolucionária ou reformista podiam chegar a tal concepção. Por conseguinte, com o surgimento desses problemas na prática, o declínio dessa sociedade era inevitável e sem esperança de salvação. Essa situação se manifesta com uma evidência ainda maior na burguesia de hoje, que na origem partiu em luta contra a sociedade absolutista e feudal com conhecimento das interdependências econômicas, mas que era absolutamente incapaz de concluir sua ciência específica, sua própria ciência de classe. Ela também tinha de fracassar teoricamente em relação à teoria das crises. E nesse caso, não lhe serve de nada que a solução teórica esteja cientificamente à sua altura, porque aceitar, mesmo teoricamente, essa solução equivaleria a não mais considerar os fenômenos da sociedade do ponto de vista da burguesia. E disso, nenhuma classe é capaz, ou melhor, seria preciso que renunciasse voluntariamente à sua dominação. Portanto, a barreira que faz da consciência de classe da burguesia uma falsa consciência é objetiva, é a situação da própria classe, é a consequência objetiva da estrutura econômica da sociedade, e não algo arbitrário, subjetivo ou psicológico, pois a consciência de classe da burguesia, embora possa refletir com clareza sobre todos os problemas da organização dessa dominação, da revolução capitalista e de sua penetração no conjunto da produção, deve necessariamente se obscurecer no momento em que surgem problemas cuja solução remete para além do capitalismo, mesmo no interior da experiência da burguesia. Sua descoberta das leis naturais da economia, que representa uma consciência clara em comparação com a Idade Média feudal, ou mesmo com o período de transição do mercantilismo, torna-se de maneira imanente e dialética uma, abre aspas, lei natural que se baseia na ausência de consciência daqueles que nela tomam parte, fecha aspas, citação de Engels. A partir dos pontos de vista indicados aqui, não se pode dar uma tipologia histórica e sistemática dos possíveis graus de consciência de classe. Para tanto, seria preciso, em primeiro lugar, estudar exatamente qual momento do processo global da produção refere-se da maneira mais imediata e vital aos interesses de cada classe. Em segundo, em que medida é do interesse de cada classe transcender esse imediatismo, compreender o momento imediatamente importante como um simples aspecto da totalidade e assim superá-lo. E, finalmente, de qual natureza é a totalidade assim alcançada e em que medida é a apreensão verdadeira da totalidade real da produção. Pois não há dúvida de que a qualidade e a estrutura da consciência de classe deve variar se, por exemplo, ela permanecer limitada aos interesses do consumo separados da produção, lupen proletariado romano, ou representar a formação categorial dos interesses da circulação, capital mercantil, etc. Embora não seja nosso objetivo entrar na tipologia sistemática dessas possíveis decisões, podemos constatar, a partir do que já foi indicado até agora, que os diferentes casos de falsa consciência se distinguem entre si qualitativamente, estruturalmente e de uma maneira que influencia decisivamente o papel social das classes. 2. Como resultado para as épocas pré-capitalistas e para o comportamento no capitalismo de numerosas camadas sociais, cujas origens econômicas se encontram no pré-capitalismo, consciência de classe não é capaz, por sua própria natureza, de assumir uma forma plenamente clara nem de influenciar conscientemente os acontecimentos históricos. Isso ocorre, sobretudo, porque os interesses de classe na sociedade pré-capitalista nunca conseguem se distinguir claramente no que concerne ao aspecto econômico. A divisão da sociedade em castas, em estamentos, etc., implica que na estrutura econômica objetiva da sociedade, os elementos econômicos se unem inextricavelmente aos elementos políticos, religiosos, etc. É somente
com a hegemonia da burguesia, cuja vitória significa a supressão da organização em estamentos, que se torna possível uma ordem social em que a estratificação da sociedade tende à pura estratificação em classes. O fato de que em mais de um país vestígios de organização feudal tenha subsistido não muda em absolutamente nada a correção fundamental dessa constatação. Essa situação de fato tem seu fundamento na diferença profunda entre a organização econômica do capitalismo e a das sociedades pré-capitalistas. A diferença muito surpreendente que mais nos importa agora é que toda sociedade pré-capitalista forma uma unidade incomparavelmente menos coerente, do ponto de vista econômico, do que a capitalista. Na primeira, a autonomia das partes é muito maior e suas interdependências econômicas são muito mais limitadas e menos desenvolvidas do que no capitalismo. Quanto mais frágil o papel da circulação das mercadorias na vida da sociedade como um todo, quanto mais cada uma das partes da sociedade vive praticamente em autarquia econômica, como as comunas aldeanas, ou não desempenha nenhum papel na vida propriamente econômica da sociedade no processo de produção em geral, como era o caso de importantes frações de cidadãos nas vilas gregas e em Roma, tanto menos a forma unitária, a coesão organizacional da sociedade e do Estado tem fundamento real na vida real da sociedade. Uma parte da sociedade leva uma existência natural, praticamente independente do destino do Estado. Abre aspas, o organismo produtivo simples das coletividades autárquicas que se reproduzem constantemente sob a mesma forma e, caso sejam acidentalmente destruídas, reconstroem-se no mesmo lugar e com o mesmo nome, fornece a chave do mistério da imutabilidade das sociedades asiáticas, imutabilidade que contrasta de maneira surpreendente com a dissolução e a renovação constantes dos estados asiáticos e com as incessantes mudanças dinásticas. A estrutura dos elementos econômicos fundamentais da sociedade não é atingida pelas tempestades que agitam o céu da política. Fecha aspas, citação de Marx do Capital. Outra parte da sociedade leva, por sua vez, uma vida econômica inteiramente parasitária. O Estado, o aparelho do poder político, não são para ela, como para as classes dominantes na sociedade capitalista, um meio de impor, se necessário pela violência, os princípios de sua dominação econômica ou proporcionar pela violência as condições de sua dominação econômica, como é o caso da colonização moderna. Não são, portanto, uma mediação da dominação econômica da sociedade, mas imediatamente essa própria dominação. E não somente nos casos de simples roubos de terras, escravos, etc., mas também nas relações econômicas ditas pacíficas. Marx expressa-se da seguinte maneira ao falar da renda do trabalho, abre aspas, nessas condições, o excedente de trabalho só lhes pode ser subtraído em benefício de proprietários nominais de terrenos por uma obrigação extraeconômica, fecha aspas. Na Ásia, abre aspas, a renda e os impostos são a mesma coisa, ou melhor, não existem impostos distintos dessa forma de renda fundiária, fecha aspas. E mesmo a forma assumida pela circulação de mercadorias na sociedade pré-capitalistas não lhe permite exercer uma influência decisiva sobre a estrutura fundamental da sociedade. Ela permanece na superfície, sem poder dominar o próprio processo de produção, em particular suas relações com o trabalho. Abre aspas, o comerciante podia comprar todas as mercadorias, com exceção do trabalho como mercadoria. Ele era tolerado apenas como fornecedor de produtos artesanais. Fecha aspas, disse Marx. Citação do Capital, livro 1. Não obstante, semelhante sociedade também forma uma unidade econômica. A questão é saber se essa unidade chega a permitir que cada grupo que compõe a sociedade se relacione com ela como um todo, de tal modo que a consciência que lhe é atribuída possa assumir uma forma econômica. Marx ressalta, por um lado, que a luta de classes dos antigos desenvolvia-se, abre aspas, principalmente sobre a forma de uma luta entre credores e devedores, fecha aspas. Mas tem plena razão ao acrescentar, abre aspas, no entanto, a forma monetária
e a relação do credor com o devedor possui a forma de uma relação monetária, reflete apenas o antagonismo das condições econômicas de vida mais profundas. Fecha aspas. Esse reflexo pode desvelar-se como simples reflexo para o materialismo histórico. Porém, temos de nos perguntar, por acaso, as classes dessa sociedade chegavam a ter a possibilidade objetiva de se conscientizar do fundamento econômico de suas lutas? Da problemática econômica da sociedade de que eram vítimas? Essas lutas e esses problemas não deviam necessariamente assumir para elas, de acordo com suas condições de vida, formas que, quer naturais e religiosas, quer políticas e jurídicas? A divisão da sociedade em estamentos, castas, etc., significa justamente que o estabelecimento, tanto conceitual quanto organizacional, dessas posições naturais permanece economicamente inconsciente, que o caráter puramente tradicional de seu simples crescimento deve ser imediatamente vertido em modos jurídicos. Pois, em relação ao caráter mais frouxo da coesão econômica da sociedade, as formas políticas e jurídicas, que nesse caso constituem as estratificações em estamentos, os privilégios, etc., possuem funções totalmente diferentes do que no capitalismo, tanto do ponto de vista objetivo quanto do subjetivo. Na sociedade capitalista, essas formas são simplesmente uma fixação de interconexões, cujo funcionamento é puramente econômico, de modo que, como Kraner já mostrou de maneira pertinente, as formas jurídicas podem frequentemente levar em consideração estruturas econômicas modificadas, sem modificar sua forma ou seu conteúdo. Nas sociedades pré-capitalistas, ao contrário, as formas jurídicas devem necessariamente intervir de maneira constitutiva nas conexões econômicas. Não há aqui categorias puramente econômicas, e as categorias econômicas, segundo Marx, são, abre aspas, formas de vida, determinações da existência, fecha aspas, aparecendo ou sendo vertidas em formas jurídicas. As categorias econômicas e jurídicas são objetiva e substancialmente inseparáveis e entrelaçadas umas nas outras. Que se pense nos exemplos dados acima, a renda fundiária e o imposto, o escravismo, etc. Em termos hegelianos, a economia ainda não atingiu objetivamente o nível do ser para si. Por isso, no interior de tal sociedade, não há posição possível que viabilize a compreensão do fundamento econômico de todas as relações sociais. Certamente, isso de modo algum suprime o fundamento econômico objetivo de todas as formas da sociedade. Pelo contrário, a história das estratificações em estamentos mostra claramente que estas, após terem vertido uma existência econômica natural em formas sólidas, decompuseram-se pouco a pouco no curso da evolução econômica que se desenvolvia subterraneamente, inconscientemente, isto é, deixaram de constituir uma verdadeira unidade. Seu conteúdo econômico rompeu sua unidade jurídica formal. A análise feita por Engels das relações de classe na época da Reforma, assim como aquela feita por Queneau das relações de classe da Revolução Francesa, são prova suficiente desse fato. No entanto, a despeito dessa rivalidade entre forma jurídica e conteúdo econômico, a forma jurídica, criadora de privilégios, conserva uma importância muito grande, frequentemente decisiva para a consciência desses estamentos em via de decomposição, pois a forma da divisão em estamentos dissimula a conexão entre a existência econômica do estamento, existência real, ainda que inconsciente, e a totalidade econômica da sociedade. Ela fixa a consciência, seja no nível do puro imediatismo dos seus privilégios, cavaleiros da época da Reforma, seja no nível da particularidade, igualmente imediato, daquela parte da sociedade a qual se referem os privilégios, corporações. Mesmo quando o estamento já se encontra completamente desagregado economicamente e seus membros pertencem às classes economicamente diferentes, ele preserva esse elo ideológico objetivamente real, pois a relação com o todo, criada pela consciência do próprio status,
não se dirige à totalidade da unidade econômica real e viva, mas à fixação passada da sociedade que constituiu, em sua época, os privilégios dos estamentos. A consciência do próprio status como fator histórico real mascara a consciência de classe, impede que esta última possa mesmo se manifestar. Um fenômeno semelhante também pode ser observado na sociedade capitalista, em todos os grupos privilegiados, cuja situação de classe não tem um fundamento econômico imediato. A capacidade de adaptação de tal camada à evolução econômica real cresce com sua capacidade de capitalizar-se, de transformar seus privilégios em relações de dominação econômicas e capitalistas. Por exemplo, os grandes proprietários fundiários. Por conseguinte, a relação entre a consciência de classe e a história é totalmente diferente nas épocas pré-capitalistas e na capitalista, pois nas primeiras, as classes só podiam ser retiradas da realidade histórica imediatamente dada por intermédio da interpretação da história operada pelo materialismo histórico, enquanto no capitalismo as classes são essa realidade imediata e histórica. Portanto, como Engels, aliás, já ressaltou, não é absolutamente por acaso que esse conhecimento da história só tenha se tornado possível na época capitalista. E não somente, como pensa Engels, devido à maior simplicidade dessa estrutura em contraste com, abre aspas, as conexões complicadas e ocultas, fecha aspas, de épocas passadas. Mas antes de tudo, porque o interesse econômico de classe, como motor da história, apareceu em toda sua pureza somente no capitalismo. Sendo assim, em períodos pré-capitalistas, o homem nunca conseguiu se conscientizar, nem mesmo por meio de uma consciência adjudicada, das verdadeiras, abre aspas, forças motrizes que se escondem por trás dos motivos das ações humanas na história, fecha aspas. Na verdade, elas permaneceram ocultas como forças cegas da evolução histórica por trás dos motivos. Os fatores ideológicos não recobrem somente os interesses econômicos, não são bandeiras e palavras de ordem, mas parte integrante e elementos da própria luta real. Certamente, quando o sentido sociológico dessas lutas é procurado por meio do materialismo histórico, então esses interesses podem, sem nenhuma dúvida, ser descobertos como momentos de explicação finalmente decisivos. Mas a diferença intransponível em relação ao capitalismo é o fato de que, na época capitalista, os aspectos econômicos não estão mais escondidos por trás da consciência, mas encontram-se presentes na própria consciência, embora inconscientes ou recalcados, etc. Com o capitalismo, com o desaparecimento das estruturas estamentais e com a constituição de uma sociedade com articulações puramente econômicas, a consciência de classe chegou ao estágio em que pôde se tornar consciente. Agora a luta social se reflete numa luta ideológica pela consciência, pelo desvelamento ou dissimulação do caráter de classe da sociedade. Mas a possibilidade dessa luta já anuncia as contradições dialéticas, a dissolução interna da pura sociedade de classes. Abre aspas, quando a filosofia, diz Hegel, se mostra pessimista, é sinal de que uma forma de vida envelheceu, e ela não pode ser rejuvenescida, apenas reconhecida. A coruja de Minerva só levanta voo ao entardecer. Fecha aspas. 3. A burguesia e o proletariado são as únicas classes puras da sociedade, isto é, são as únicas cuja existência e evolução baseiam-se exclusivamente no desenvolvimento do processo moderno de produção. Além disso, somente suas condições de existência permitem imaginar um plano para a organização de toda a sociedade. O caráter incerto ou estéril da atitude das outras classes, pequena burguesia, campesinato, justifica-se pelo fato de sua existência não ser fundada exclusivamente sobre sua situação no processo de produção capitalista, mas estar indissoluvelmente ligada a vestígios da sociedade dividida em estamentos. Elas não procuram, portanto,
promover a evolução capitalista ou superar a si mesmas, mas, em geral, reverter essa situação, ou pelo menos impedi-la de chegar ao seu pleno florescimento. Seu interesse de classe orienta-se somente em função de sintomas da evolução e não da própria evolução, somente em função de manifestações parciais da sociedade e não da construção da sociedade como um todo. Essa questão da consciência pode aparecer enquanto ações ou determinação de objetivos, como no caso da pequena burguesia, que vive pelo menos parcialmente na grande cidade capitalista e tem todos os aspectos da sua existência diretamente submetidos às influências do capitalismo. Sendo assim, não pode ficar inteiramente indiferente ao fato da luta de classes entre burguesia e proletariado. Mas a pequena burguesia, como, abre aspas, classe de transição em que os interesses das duas outras classes se enfraquecem simultaneamente, fecha aspas, se sentirá, abre aspas, acima da posição das classes em geral, fecha aspas. Marx, 18 Brumário. Como consequência, ela buscará, abre aspas, não os meios de suprimir os dois extremos, capital e salário, mas de atenuar sua oposição e transformá-la em harmonia. Fecha aspas, Marx, o 18 Brumário. Em sua ação, passará, portanto, ao largo de todas as decisões cruciais da sociedade e deverá lutar alternativamente e sempre de modo inconsciente por uma ou outra das direções das lutas de classes. Seus próprios fins, que existem exclusivamente em sua consciência, assumem formas cada vez mais enfraquecidas e destacadas da ação social, puramente ideológicas. A pequena burguesia só pode desempenhar um papel ativo na história enquanto esses objetivos almejados coincidirem com os interesses econômicos das classes reais do capitalismo, como no momento de abolição dos estamentos durante a Revolução Francesa. Uma vez cumprida essa missão, suas manifestações, que permanecem na maior parte as mesmas, tornam-se cada vez mais distantes da evolução real, cada vez mais caricaturais. O jacobinismo da montanha, em 1848 a 1851, mas essa ausência de laços com a sociedade como totalidade também pode repercutir na estrutura interna e na capacidade de organização da classe. É na evolução dos camponeses que isso se manifesta de maneira mais clara. Abre aspas, os pequenos proprietários camponeses, diz Marx, formam uma massa enorme, cujos membros vivem numa mesma situação, mas sem estar em contato múltiplo reciprocamente. Seu modo de produção os isola uns dos outros em vez de colocá-los em contato. Cada família de camponeses tira sim seus meios de vida mais da troca com a natureza do que do comércio com a sociedade. Na medida em que milhões de famílias vivem em condições econômicas de existência que separam seu modo de vida, seus interesses e sua cultura dos de outras classes e os opõem como inimigos a elas, tais famílias formam uma classe. Na medida em que existe entre os pequenos proprietários camponeses um elo apenas local em que a identidade dos seus interesses não engendra uma comunidade, nenhuma ligação no plano nacional ou uma organização política, eles não formam uma classe. Fecha aspas. Por isso, abalos externos como guerras, revoluções na cidade, etc., são necessários para que o movimento dessas massas possa se unificar. E mesmo assim, não estarão em condições de organizar esse movimento com palavras de ordem próprias e lhe dar uma direção positiva conforme seus próprios interesses. Dependerá da situação das outras classes em luta, do nível de consciência dos partidos que os dirigem para que esses movimentos tomem um sentido progressista. Revolução Francesa de 1789, Revolução Russa de 1917 ou reacionário, Império Napoleônico. Por isso também, a consciência de classe dos camponeses reveste uma forma ideológica mais mutante no conteúdo do que a de outras classes. Com efeito, é sempre uma forma emprestada. Sendo assim,
Os partidos que se fundam parcial ou inteiramente sobre essa consciência de classe nunca podem receber um apoio firme e seguro. Os socialistas revolucionários russos em 1917 e 18. Por isso, é possível que as lutas camponesas sejam conduzidas sob bandeiras ideológicas opostas. É muito característico, por exemplo, tanto para o anarquismo como teoria, quanto para a consciência de classe dos camponeses, que alguns dos levantes contra-revolucionários dos ricos e médios camponeses na Rússia tenham encontrado o elo ideológico com essa concepção da sociedade que eles têm como fim. Desse modo, não se pode falar propriamente de consciência de classe em relação a estas classes, se é que se pode chamá-las de classe no sentido marxista rigoroso. Uma plena consciência de sua situação lhe revelaria a ausência de perspectivas de suas tentativas particularistas diante da necessidade da evolução. Consciência e interesse se encontram, portanto, numa relação recíproca de oposição contraditória. E uma vez que a consciência de classe foi definida como um problema de imputabilidade que se refere aos interesses de classe, isso também torna filosoficamente compreensível a impossibilidade de sua evolução na realidade histórica imediatamente dada. Consciência de classe e interesse de classe encontram-se também na burguesia, numa relação de oposição, de objeção. Esse antagonismo não é contraditório, mas dialético. A diferença entre essas duas oposições pode ser expressa da seguinte maneira. Enquanto para as outras classes, sua situação no processo de produção e os interesses dele decorrentes impedem o nascimento de qualquer consciência de classe, para a burguesia, esses fatores estimulam o desenvolvimento da consciência de classe. Porém, esta vê pesar sobre si, desde o início e por sua essência, a maldição trágica que a condena a entrar em contradição insolúvel consigo mesma e, portanto, a suprimir a si mesma no auge do seu desenvolvimento. Essa situação trágica da burguesia se reflete historicamente no fato de ela ainda não ter vencido seu predecessor, o feudalismo, quando um novo inimigo já havia aparecido, o proletariado. Politicamente, isso ficou evidente quando se deu o início ao combate contra a organização estamental da sociedade em nome de uma liberdade que, no momento da vitória, teve de converter-se numa nova opressão. Sociologicamente, é uma contradição a burguesia se ver obrigada a acionar todos os meios teóricos e práticos para fazer desaparecer da consciência social o fato da luta de classes. Embora sua forma social tenha feito aparecer pela primeira vez a luta de classes de maneira pura, e embora ela tenha pela primeira vez estabelecido historicamente essa luta como um fato. Ideologicamente, vemos a mesma cisão quando o desenvolvimento da burguesia confere, por um lado, uma importância inteiramente nova à individualidade e, por outro, suprime toda a individualidade por meio das condições econômicas desse individualismo, da reificação criada pela produção de mercadorias. Todas essas contradições, cuja série não se esgota com esses exemplos, ao contrário, poderia ser perseguida ao infinito. São apenas um reflexo das contradições mais profundas do próprio capitalismo, tal como se refletem na consciência da classe burguesa, conforme sua situação no processo da produção como um todo. Por isso, essas contradições surgem na consciência de classe da burguesia como contradições dialéticas, e não simplesmente como mera incapacidade de compreender as contradições de sua própria ordem social. Pois, se por um lado, o capitalismo é a primeira organização produtiva que, conforme a tendência, impõe-se economicamente em toda a sociedade, de modo que, por conseguinte, a burguesia deveria estar capacitada a possuir, a partir desse ponto central, uma consciência adjudicada da totalidade do processo de produção. Por outro lado, no entanto, a posição que a classe dos capitalistas ocupa na produção e os interesses que determinam sua ação fazem com que lhe seja impossível dominar, mesmo teoricamente, sua própria organização produtiva. Os motivos para isso são muito diversos. Em primeiro lugar,
quando o capitalismo, a produção é apenas aparentemente o ponto central da consciência de classe. E por isso, apenas aparentemente o ponto de vista teórico da compreensão. Com referência a Ricardo, abre aspas, que é censurado por ter em vista apenas a produção, fecha aspas, Marx ressalta que ele, abre aspas, define exclusivamente a distribuição como objeto da economia, fecha aspas. E a análise detalhada do processo concreto de realização do capital mostra, em cada questão isolada, que o interesse do capitalista, produtor de mercadorias e não de bens, deve se prender necessariamente a questões secundárias, do ponto de vista da produção, que, envolvido no processo da utilização, decisivo para ele, deve ter uma perspectiva para a consideração dos fenômenos econômicos, a partir da qual os fenômenos mais importantes tornam-se imperceptíveis. Essa inadequação intensifica-se ainda mais com o conflito dialético insolúvel entre o princípio individual e o princípio social, ou seja, entre a função do capital como propriedade privada e sua função econômica objetiva dentro da estrutura interna do capitalismo. Abre aspas, o capital, diz o Manifesto Comunista, não é um poder pessoal, é um poder social, fecha aspas. Mas um poder social cujos movimentos são dirigidos pelos interesses individuais dos proprietários de capital, que não visualizam a função social da sua atividade e não se preocupam com ela, de modo que o princípio e a função social do capital só podem ser realizados de maneira inconsciente, sem a sua decisão e contra a sua vontade. Por causa desse conflito entre princípio social e princípio individual, Marx já chamava, com razão, as sociedades anônimas de uma, abre aspas, negação do modo capitalista de produção dentro do próprio modo capitalista de produção, fecha aspas. Do ponto de vista puramente econômico, a sociedade anônima distingue-se apenas de modo secundário dos capitalistas individuais, e mesmo a chamada abolição da anarquia de produção por cartéis, trustes e etc., apenas afasta essa contradição, sem contudo eliminá-la. Essa situação é um dos fatores de determinação mais decisivos para a consciência de classe da burguesia. Esta age como classe no desenvolvimento econômico objetivo da sociedade, mas só pode tornar-se consciente do desenvolvimento desse processo que ela mesma efetua como um processo que lhe é exterior, submetido a leis e que ela só pode experimentar de modo passivo. O pensamento burguês considera sempre e necessariamente a vida econômica do ponto de vista do capitalista individual, e isso acaba provocando um confronto agudo entre o indivíduo e a lei da natureza, poderosa, impessoal, que move todo o social. Como consequência, ocorre não apenas o embate entre o interesse individual e o interesse de classe em caso de conflito, que, contudo, raramente se agrava nas classes dominantes como na burguesia, mas também a impossibilidade lógica de dominar na teoria e na prática os problemas que necessariamente surgem a partir do desenvolvimento da produção capitalista. Abre aspas, essa transformação repentina do sistema de crédito em sistema monetário faz do pavor teórico um pânico prático, e os agentes da circulação estremecem diante do mistério impenetrável de suas próprias relações, fecha aspas, diz Marx. E esse pavor não é infundado, ou seja, é bem mais do que a mera perplexidade do capitalista individual diante de seu destino pessoal. É que os fatos e situações que provocam esse pavor impõem à consciência da burguesia algo que ela mesma não está em condições de tornar consciente, muito embora não possa negá-lo totalmente nem repeli-lo como fato bruto. Pois, por trás de tais acontecimentos e situações, deixa-se reconhecer como fundamento o fato de que, abre aspas, o verdadeiro limite da produção capitalista é o próprio capital, fecha aspas. Citação do livro 3 do Capital. Um conhecimento, contudo, que significaria a autonegação da classe capitalista, como se tornasse consciente.
caso se tornasse consciente. Assim, os limites objetivos da produção capitalista tornam-se os limites da consciência de classe da burguesia. Ao contrário das antigas formas naturais e conservadoras de dominação, que deixaram intocadas as formas de produção de largas camadas dos dominados e por isso atuaram de maneira predominantemente tradicional e não revolucionária, o capitalismo é uma forma de produção revolucionária por excelência. Sendo assim, essa necessidade de os limites econômicos objetivos do sistema permanecerem inconscientes manifesta-se como uma contradição interna e dialética na consciência de classe. Dito de outra forma, a consciência de classe da burguesia está formalmente preparada para uma consciência econômica. Com efeito, o grau mais elevado de inconsciência, a forma mais crassa da falsa consciência, manifesta-se sempre na ilusão exacerbada de dominar conscientemente os fenômenos econômicos. Do ponto de vista da relação da consciência com o conjunto dos fenômenos sociais, essa contradição se exprime na oposição insuperável entre ideologia e fundamento econômico. A dialética dessa consciência de classe baseia-se na oposição insuperável entre o indivíduo capitalista, o indivíduo segundo o esquema capitalista individual e o processo natural e inevitável de desenvolvimento, isto é, não passível por princípio de ser dominado pela consciência. Essa dialética leva, assim, teoria e praxis a uma oposição intransponível, de uma maneira, contudo, que não admite dualidade pacífica, mas tende constantemente à unificação de princípios divergentes, provocando sem cessar uma oscilação entre a falsa união e o dilaceramento catastrófico. Essa autocontradição dialética interna à consciência de classe da burguesia intensifica-se ainda mais, visto que o limite objetivo da organização capitalista da produção não permanece no estado de simples negatividade. Ele não somente faz nascer, segundo leis naturais, as crises inapreensíveis pela consciência, mas também adquire uma forma histórica própria, consciente e ativa, o proletariado. Já a maioria dos deslocamentos normais de perspectiva na visão da estrutura econômica da sociedade, que resultam do ponto de vista dos capitalistas, tendia a obscurecer e mitificar, abre aspas, a verdadeira origem da mais-valia, fecha aspas, citação de Marx do Capital, volume 3. Mas enquanto no comportamento normal, simplesmente teórico, esse obscurecimento concerne apenas a composição orgânica do capital, a posição do empresário no processo de produção, a função econômica do juro, etc., ou seja, mostra simplesmente a incapacidade de enxergar por trás da superfície dos fenômenos as verdadeiras forças motrizes. Ao passar para a prática, refere-se ao fato central da sociedade capitalista, a luta de classes. Nela, porém, todas essas forças normalmente ocultas por trás da superfície da vida econômica, às quais se prendem fascinados os olhares dos capitalistas e dos seus porta-vozes teóricos, apresentam-se de tal modo que não podem ser ignoradas. Tanto mais que ainda na fase ascendente do capitalismo, quando a luta de classe do proletariado se exprimia apenas sob a forma de intensas explosões espontâneas, o fato da luta de classes foi reconhecido mesmo pelos representantes ideológicos da classe ascendente como acontecimento fundamental da vida histórica. Marat e também historiadores posteriores como Mignet e etc. Mas, quando esse princípio inconscientemente revolucionário do desenvolvimento capitalista é elevado pela teoria e pela praxis do proletariado à consciência social, a burguesia é impelida ideologicamente para uma posição defensiva consciente.
A contradição dialética na falsa consciência da burguesia intensifica-se. A falsa consciência torna-se uma falsidade da consciência. A contradição, presente de início apenas objetivamente, torna-se também subjetiva. O problema teórico transforma-se em comportamento moral que influencia decisivamente todas as decisões práticas da classe em todas as situações e questões da vida. Essa situação da burguesia determina a função da consciência de classe em sua luta pela dominação da sociedade. Como a dominação da burguesia estende-se efetivamente para toda a sociedade, como ela aspira realmente a organizar toda a sociedade de acordo com seus interesses e em parte o realizou, era necessário tanto criar uma doutrina fechada da economia, do Estado, da sociedade, etc., o que já pressupõe e significa em si e por si uma visão do mundo, como ampliar e tornar consciente em si a crença em sua própria vocação para essa dominação e organização. O trágico e o dialético da situação de classe da burguesia revela-se no fato de que não somente é do seu interesse, mas é até mesmo uma necessidade imprescindível para ela adquirir, sobre cada questão particular, uma consciência tão clara quanto possível dos seus interesses de classe, mas que se torna fatal para ela, se essa mesma consciência se estender à questão da totalidade. A razão disso é sobretudo o fato de que a dominação da burguesia só pode ser a dominação de uma minoria. Como sua dominação não é exercida apenas por, mas também no interesse de uma maioria, resta a ilusão das outras classes. Sua permanência numa consciência de classe confusa como pressuposto indispensável para a manutenção do regime burguês. Basta pensar na doutrina do Estado que paira, abre aspas, acima das oposições de classe, na justiça imparcial, fecha aspas, etc. Mas, para a própria burguesia, a dissimulação da essência da sociedade burguesa também é uma necessidade vital, pois as contradições internas, insolúveis dessa organização social, desvelam-se com clareza cada vez maior e colocam seus partidários diante da seguinte escolha: fechar-se conscientemente a uma compreensão crescente ou reprimir em si todos os instintos morais para poder aprovar, inclusive moralmente, a ordem social afirmada em vista dos seus interesses. Sem querer subestimar a eficácia de tais fatores ideológicos, é preciso constatar, no entanto, que a combatividade de uma classe é tanto maior quanto melhor for a consciência que ela puder ter na crença de sua própria vocação, quanto mais indomado for o instinto com que é capaz de penetrar todos os fenômenos conforme seu interesse. Ora, a história ideológica da burguesia, desde as primeiras etapas do seu desenvolvimento, quando se pode pensar, por exemplo, na crítica da economia clássica feita por Sigmund, na crítica alemã do direito natural, do jovem Carlyle, etc., é apenas a luta desesperada contra o discernimento na verdadeira essência da sociedade criada por ela, contra a consciência real da sua situação de classe. Quando o Manifesto Comunista salienta que a burguesia produz seus próprios coveiros, isso é correto, não apenas no plano econômico, mas também no plano ideológico. Toda a ciência burguesa do século XIX fez os maiores esforços para dissimular os fundamentos da sociedade burguesa, desde as maiores falsificações dos fatos até teorias sublimes sobre a essência da história, do Estado, etc. Tentou-se de tudo nesse sentido, em vão. O fim do século já formulou seu juízo na ciência mais avançada e, consequentemente, na consciência das camadas dirigentes do capitalismo. Isso se mostra claramente na aceitação crescente pela consciência burguesa da ideia de organização consciente. Inicialmente, realizou-se uma concentração cada vez maior nas sociedades anônimas, nos cartéis, nos trustes, etc. Essa concentração demonstrou cada vez mais claramente no plano organizacional o caráter social do capital, sem, contudo, abalar a realidade da anarquia na produção. Seu único intuito era dar aos capitalistas individuais, que se tornaram gigantescos, posições de monopólio relativo. Objetivamente, portanto, foi bastante enérgica ao fazer valer o caráter social do capital, mas manteve-o completamente inconsciente para a classe dos capitalistas.
Com essa aparência de superação da anarquia na produção, chegou mesmo a desviar ainda mais a sua consciência da verdadeira capacidade de conhecer a situação. Mas as crises da guerra e do pós-guerra impeliram esse desenvolvimento para mais adiante. A economia planificada penetrou na consciência da burguesia, ou pelo menos dos seus elementos mais avançados. No início, obviamente, em camadas muito restritas, e mesmo nestas mais como experiência teórica do que como via prática para sair do impasse da crise. Contudo, se compararmos esse nível de consciência, que é buscado um equilíbrio entre a economia planificada e os interesses de classe da burguesia, com aquele do capitalismo ascendente, que considerava todo tipo de organização social, abre aspas, como um atentado aos direitos imprescritíveis da propriedade, à liberdade, à genialidade autodeterminante do capitalista individual, fecha aspas, Marx Capital, volume 1, então, a acumulação da consciência de classe da burguesia diante da consciência do proletariado salta aos olhos. Evidentemente, mesmo a parte da burguesia que aceita a economia planificada não a concebe da mesma forma que o proletariado, compreende-a como a última tentativa de salvar o capitalismo através do acirramento extremo de sua contradição interna. No entanto, mesmo assim, abandona sua última posição teórica. E é uma estranha reação que certas frações do proletariado capitulem, por sua vez, diante da burguesia justamente nesse instante, apropriando-se dessa forma problemática de organização. Assim, toda a existência da classe burguesa e a cultura burguesa como sua expressão entram numa crise muito grave. De um lado, a esterilidade sem fim de uma ideologia apartada da vida, de uma tentativa mais ou menos consciente de falsificação. De outro, o ermo, igualmente assustador de um cinismo que já está historicamente convencido do nada interior de sua própria existência e defende apenas sua existência bruta, seu puro interesse egoísta. Essa crise ideológica é um sinal inequívoco da decadência. A classe já está acuada numa posição defensiva. Luta apenas por sua subsistência. Por mais agressivos que possam ser seus meios de luta, perdeu irremediavelmente a força de condução. 4. Nesse combate pela consciência, cabe ao materialismo histórico um papel decisivo, tanto no plano ideológico quanto no econômico. Proletariado e burguesia são classes necessariamente correlatas. O mesmo processo que, do ponto de vista da burguesia, aparece como um processo de dissolução, como uma crise permanente, para o proletariado significa uma acumulação de forças, o trampolim para a vitória, embora também assuma, sem dúvida, a forma de uma crise. Ideologicamente, isso significa que a mesma compreensão crescente da essência da sociedade, em que se reflete a lenta agonia da burguesia, tem para o proletariado o sentido de um crescimento contínuo de poder. Para o proletariado, a verdade é uma arma portadora da vitória, e o é tanto mais quanto mais audaciosa for. A raiva desesperada com que a ciência burguesa combate o materialismo histórico é compreensível. Tão logo se vê obrigada a colocar-se ideologicamente nesse terreno, está perdida. Isso também permite compreender por que, para o proletariado, e somente para o proletariado, uma noção correta da essência da sociedade é um fator de poder de primeiríssima ordem, talvez até a arma decisiva. Os marxistas vulgares sempre ignoraram essa função única da consciência na luta de classe do proletariado, e em vez da grande luta pelos princípios que remetem às questões últimas do processo econômico objetivo, colocaram um realismo político mesquinho. Certamente o proletariado deve partir dos dados da situação momentânea, mas ele se distingue das outras classes por não se ater às particularidades dos acontecimentos históricos, por não ser simplesmente movidos por eles, mas por constituir ele próprio a essência das forças motrizes e, agindo de maneira centralizada, por influenciar o centro do processo social de desenvolvimento. Na medida em que se afastam desse ponto de vista central,
do que é, metodologicamente, a origem da consciência de classe proletária, os marxistas vulgares colocam-se no nível da consciência da burguesia. E somente a um marxista vulgar pode surpreender o fato de que, nesse nível, em seu próprio terreno de combate, a burguesia seja necessariamente superior ao proletariado, tanto econômica como ideologicamente. Além disso, somente ele pode concluir desse fato, que deriva exclusivamente de sua atitude, que a burguesia em geral ocupa uma posição de superioridade. Pois é evidente que nesse terreno, a burguesia, excetuando-se aqui todos os seus meios reais de poder, tem mais conhecimento e experiência à sua disposição. Não há nada de surpreendente também no fato de encontrar-se numa posição de superioridade sem nenhum mérito próprio, se sua concepção fundamental é aceita pelo seu adversário. A superioridade do proletariado em relação à burguesia, que, aliás, é superior ao primeiro sobre todos os pontos de vista, intelectual, organizacional, etc., reside exclusivamente no fato de ser capaz de considerar a sociedade a partir do seu centro, como um todo coerente, e, por isso, agir de maneira centralizada, modificando a realidade. No fato de, para sua consciência de classe, teoria e praxis coincidirem e também, por conseguinte, de poder lançar conscientemente sua própria ação na balança do desenvolvimento social como fator decisivo, quando os marxistas vulgares rompem essa unidade, cortam o nervo que liga a teoria proletária à ação proletária numa unidade. Reduzem a teoria ao tratamento científico dos sintomas do desenvolvimento social e fazem da praxis uma engrenagem fixa e sem objetivo dos acontecimentos de um processo que renunciam dominar metodicamente pelo pensamento. A consciência de classe que nasce dessa posição deve demonstrar a mesma estrutura interna que a da burguesia, mas quando, por força do desenvolvimento, as mesmas contradições dialéticas são levadas à superfície da consciência, sua consequência para o proletariado é ainda mais fatal do que para a burguesia, pois a autoilusão da falsa consciência que nasce na burguesia pelo menos está de acordo com sua situação de classe, apesar de todas as contradições dialéticas e toda a falsidade objetiva. Embora a falsa consciência não possa salvá-la do declínio e da intensificação contínua dessas contradições, pode lhe dar possibilidades internas de continuar a luta, condições internas para o êxito, mesmo que passageiro. No proletariado, porém, semelhante consciência não somente está maculada por essas contradições internas, burguesas, como também contradiz as necessidades daquela ação para a qual impele sua situação econômica, independentemente do que seja capaz de pensar a esse respeito. O proletariado deve agir de maneira proletária, mas sua própria teoria marxista vulgar lhe obstrui a visão do caminho correto. E essa contradição dialética entre a ação objetiva e economicamente necessária do proletariado e a teoria marxista vulgar burguesa está em constante crescimento. Isto é, o papel de estimulador ou inibidor da teoria correta ou incorreta cresce com a aproximação das lutas decisivas na guerra de classes. O reino da liberdade, o fim da pré-história da humanidade, significa precisamente que as relações objetificadas entre os homens, que as reificações começam a restituir seu poder ao homem. Quanto mais esse processo se aproxima do seu fim, tanto maior é a importância da consciência do proletariado sobre sua missão histórica, isto é, da sua consciência de classe. Tanto mais forte e mais diretamente essa consciência de classe tem de determinar cada uma de suas ações, pois o poder cego das forças motrizes só conduz automaticamente ao seu fim, em direção ao autoaniquilamento, enquanto esse ponto estiver ao seu alcance. Quando o instante da passagem ao reino da liberdade é dado de modo objetivo, isso se manifesta com mais precisão no fato de as forças cegas impelirem para o abismo de uma forma realmente cega, com uma violência cada vez maior e aparentemente irresistível. E apenas a vontade consciente do proletariado pode proteger a humanidade de uma catástrofe. Em outros termos, desde a crise econômica final do capitalismo entrou em cena,
O destino da revolução, e com ela o da humanidade, depende da maturidade ideológica do proletariado, da sua consciência de classe. Assim é definida a função única da consciência de classe para o proletariado, em oposição à sua função para outras classes. Justamente porque é impossível para o proletariado libertar-se como classe sem suprimir a sociedade de classes em geral, sua consciência, que é a última consciência de classe na história da humanidade, deve coincidir, de um lado, com o desvendamento da essência da sociedade e, de outro, tornar-se uma unidade cada vez mais íntima da teoria e da praxis. Para o proletariado, sua ideologia não é uma bandeira de luta, nem um pretexto para as próprias finalidades, mas é a finalidade e a arma por excelência. Toda tática proletária, sem princípios, rebaixa o materialismo histórico à mera ideologia. Impõe ao proletariado um método de luta burguês ou pequeno burguês. Despoja-o de suas melhores forças ao atribuir à sua consciência de classe o papel de uma consciência burguesa, papel de simples acompanhamento ou de inibição, isto é, de inibição apenas para o proletariado, em vez da função motriz determinada à consciência proletária. 5. No entanto, pela própria essência das coisas, para o proletariado, a relação entre a consciência de classe e a situação de classe é tanto mais simples quanto maiores forem os obstáculos que se opõem à realização dessa consciência na realidade. Quanto a esse aspecto, interessa primeiramente a falta de unidade na própria consciência. Embora a sociedade represente em si uma unidade rigorosa e seu processo de desenvolvimento seja homogêneo, ambos não são dados à consciência do homem como unidade, especialmente ao homem nascido em meio à reificação capitalista das relações enquanto meio natural, mas lhes são dados como multiplicidade de coisas e forças independentes umas das outras. A cisão mais impressionante e repleta de consequências na consciência de classe do proletariado se revela na separação entre a luta econômica e a luta política. Marx apontou repetidas vezes que o caráter inadmissível dessa separação e mostrou que é natural a toda luta econômica converter-se em luta política, e vice-versa. Não obstante, foi impossível eliminar essa concepção da teoria do proletariado. Esse desvio da consciência de classe tem o seu fundamento na divisão dialética entre o objetivo individual e aquele final. Em última análise, portanto, na divisão dialética da revolução proletária. Pois as classes que eram chamadas a dominar nas sociedades anteriores e que, por isso, eram capazes de realizar revoluções vitoriosas, encontravam-se subjetivamente diante de uma tarefa mais fácil, justamente em virtude da inadequação de sua consciência de classe à estrutura econômica objetiva, em virtude, portanto, da inconsciência de sua própria função no processo de desenvolvimento social. Tinham apenas de impor seus interesses imediatos com a violência de que dispunham. O sentido social de suas ações permanecia-lhes oculto e confinado à astúcia da razão do processo de desenvolvimento. No entanto, como o proletariado é colocado pela história diante da tarefa de uma transformação consciente da sociedade, surge necessariamente em sua consciência de classe a contradição dialética entre o interesse imediato e o fim último, entre o fator individual e a totalidade. Pois o fator individual do processo, a situação concreta com suas exigências concretas são, por sua própria essência, imanentes à sociedade capitalista presente. Encontram-se sob suas leis, estão submetidos à sua estrutura econômica. Somente quando inseridos na visão geral do processo e relacionados à meta final, esses fatores apontam de maneira concreta e consciente para além da sociedade capitalista e se tornam revolucionários. Para a consciência de classe do proletariado, porém, subjetivamente isso significa que a relação dialética entre o interesse imediato e a influência objetiva sobre a totalidade da sociedade é transferida para a própria consciência do proletariado, em vez de desenrolar-se, como para todas as classes anteriores, como um processo puramente objetivo para além da consciência adjudicada.
A vitória revolucionária do proletariado não é, portanto, como para as classes anteriores, a realização imediata do ser socialmente dado da classe, mas como já reconhecera e enfatizara vivamente o jovem Marx, é seu auto-aniquilamento. O Manifesto Comunista formula essa diferença da seguinte maneira, abre aspas, todas as classes anteriores que tomaram o poder buscavam assegurar sua posição já conquistada, submetendo toda a sociedade às condições de sua conquista. Os proletários só podem tomar para si as forças produtivas da sociedade, abolindo o modo de apropriação que utilizavam até então, e assim todo antigo modo de apropriação. Fecha aspas. Por um lado, essa dialética interna da situação de classe dificulta o desenvolvimento da consciência de classe proletária em oposição à da burguesia, que podia prender-se à superfície dos fenômenos, deter-se no nível do empirismo mais grosseiro e mais abstrato ao desenvolver sua consciência de classe, ao passo que, para o proletariado, já nas etapas muito primitivas de seu desenvolvimento, ir além do dado imediato era um imperativo elementar da sua luta de classe. É o que Marx já enfatiza em suas observações sobre o levante dos tecelões da Silésia. Pois a situação de classe do proletariado inscreve a contradição diretamente em sua própria consciência, enquanto as contradições resultantes para a burguesia da sua situação de classe tinham de aparecer como limites externos de sua consciência. No entanto, por outro lado, essa contradição significa que a falsa consciência tem uma função totalmente diferente no desenvolvimento do proletariado do que em todas as classes anteriores. Enquanto na consciência de classe da burguesia, até mesmo as constatações corretas de fatos particulares ou de aspectos do desenvolvimento revelavam, por sua relação com a totalidade da sociedade, os limites da consciência e se desmascaravam como falsa consciência, na falsa consciência do proletariado e nos seus erros reais, há uma intenção orientada para o verdadeiro. Basta reportar-se à crítica social dos utopistas ou do aperfeiçoamento proletário e revolucionário da teoria de Ricardo. A propósito dessa teoria, Engels enfatiza energicamente que ela é, abre aspas, econômica e formalmente incorreta, fecha aspas. No entanto, logo acrescenta, abre aspas, mas o que é incorreto de um ponto de vista econômico formal pode ser correto do ponto de vista da história universal. Por trás da inexatidão econômica formal pode, portanto, ocultar-se um conteúdo econômico muito verdadeiro, fecha aspas. Somente dessa maneira, a contradição na consciência de classe do proletariado pode ser solucionada e, ao mesmo tempo, tornar-se um fator consciente da história, pois a intenção objetiva, orientada para o verdadeiro, que é inerente até mesmo à falsa consciência do proletariado, não significa de modo algum que ela possa vir à luz por si mesma, sem a ação ativa do proletariado. Pelo contrário, somente pela intensificação do seu caráter consciente, pela ação e pela autocrítica conscientes, surge, a partir da mera intenção dirigida para o verdadeiro, despindo-o de suas máscaras, o conhecimento efetivamente verdadeiro, historicamente significativo e socialmente revolucionário. Certamente, esse conhecimento seria impossível se essa intenção objetiva não estivesse em seu fundamento, e aqui que se confirmam as palavras de Marx, segundo as quais, abre aspas, a humanidade só se coloca tarefas que pode resolver, fecha aspas. Mas aqui é dada somente a possibilidade. A própria solução só pode ser o fruto da ação consciente do proletariado. Essa mesma estrutura da consciência, sobre a qual repousa a missão histórica do proletariado, o fato de apontar para além da sociedade existente provoca nela a cisão dialética. O que nas outras classes aparecia como oposição entre o interesse de classe e o interesse da sociedade, entre a ação individual e suas consequências sociais, etc., ou seja, como limite externo da consciência, transfere-se agora para o interior da própria consciência de classe proletária como oposição entre o interesse momentâneo e o fim último. Portanto, é a superação interna dessa cisão dialética que possibilita a vitória exterior do proletariado na luta de classes. No entanto,
É justamente essa cisão que oferece uma via para compreender, como foi sublinhado na citação, que a consciência de classe não é a consciência psicológica de cada proletário ou a consciência psicológica de massa do seu conjunto, mas o sentido que se tornou consciente da situação histórica da classe. O interesse individual momentâneo, no qual esse sentido se objetiva aos poucos, só pode ser omitido ao preço de se fazer a luta de classes do proletariado retroceder ao nível mais primitivo do utopismo. Com efeito, esse interesse pode ter uma dupla função: ser um passo em direção à meta ou encobrir a meta. Qual dos dois será, depende exclusivamente da consciência de classe do proletariado, e não da vitória ou fracasso de cada luta. Há muito tempo Marx chamou a atenção para esse perigo, que reside particularmente na luta econômica dos sindicatos. Abre aspas, ao mesmo tempo, os trabalhadores não devem exagerar para si mesmos o resultado dessas lutas. Não devem esquecer que lutam contra os efeitos e não contra as causas desses efeitos, que aplicam paliativos e não curam a própria doença. Por isso, não deveriam se consumir apenas nessas inevitáveis lutas de guerrilha, mas trabalhar simultaneamente para a transformação radical e usar sua força organizada como alavanca para a emancipação definitiva das classes trabalhadoras, isto é, para a abolição definitiva do sistema de assalariamento. Fecha aspas. A origem de todo oportunismo está justamente em partir dos efeitos e não das causas, das partes e não do todo, dos sintomas e não do fato em si. Em ver no interesse particular e na luta por sua realização, não um meio de educação em vista do combate final, cujo resultado depende da aproximação da consciência psicológica em relação à consciência adjudicada, mas algo valioso em si e por si, ou, pelo menos, algo que em si e por si caminha em direção ao objetivo. Numa palavra, está em confundir o verdadeiro estado de consciência psicológica dos proletários com a consciência de classe do proletariado. O caráter funesto que essa confusão tem na prática comprova-se pelo fato de o proletariado demonstrar frequentemente, como consequência dessa confusão, uma unidade e coesão muito menores em sua ação do que aquelas que corresponderiam à unidade das tendências econômicas objetivas. A força e a superioridade da verdadeira consciência prática de classe reside justamente na capacidade de perceber, por trás dos sintomas dissociadores do processo econômico, sua unidade como desenvolvimento total da sociedade. Porém, tal movimento de conjunto ainda não é capaz de demonstrar, na época do capitalismo, uma unidade imediata em suas manifestações exteriores. O fundamento econômico de uma crise mundial, por exemplo, constitui seguramente uma unidade e, como tal, pode ser compreendido economicamente como uma unidade. Mas sua manifestação espaço-temporal será uma sucessão e uma justa posição de fenômenos separados não somente em diferentes países, mas também em diferentes ramos da produção de cada país. Quando, então, o pensamento burguês, abre aspas, transforma as diferentes partes da sociedade em outras tantas diferentes sociedades, fecha aspas, comete, na verdade, um grave erro teórico, mas as consequências práticas imediatas dessa teoria errônea correspondem inteiramente aos interesses da classe capitalista. Por um lado, embora a classe burguesa seja, em teoria, incapaz de ter uma compreensão maior dos detalhes e dos sintomas do processo econômico, incapacidade que, em última análise, também a condena ao fracasso na prática, por outro, interessa-lhe, sobretudo, impor, no que concerne à atividade prática imediata da vida cotidiana, esse seu tipo de ação também ao proletariado. É justamente nesse caso, e somente nele, que a superioridade organizacional da burguesia se exprime claramente, entre outras coisas, ao passo que a organização do proletariado, modelada de maneira totalmente diferente, sua capacidade de organizar-se como classe, não pode impor-se na prática. Sendo assim, quanto mais a crise econômica do capitalismo avança, mais claramente se manifesta essa unidade do processo econômico, apreensível também na prática. Embora
ela tenha existido nas épocas ditas normais e, portanto, tenha sido percebida do ponto de vista de classe do proletariado, a distância entre a manifestação e o fundamento último era muito grande para poder conduzir a consequências práticas na ação do proletariado. Isso muda nos períodos decisivos de crises. A unidade do processo em seu conjunto é trazida para uma distância palpável, a tal ponto que mesmo a teoria do capitalismo não consegue esquivar-se totalmente dela, mesmo que jamais possa apreendê-la adequadamente. Nessa situação, o destino do proletariado e, com ele, o destino de toda a evolução da humanidade depende de ele dar ou não esse único passo, que desde então se tornou objetivamente possível. Pois, mesmo que os sintomas se manifestem separadamente, segundo o país, o ramo da produção, enquanto crises econômicas ou políticas e etc., mesmo que o reflexo correspondente na consciência psicológica imediata dos trabalhadores tenha um caráter isolado, hoje já é possível e necessário ir além dessa consciência. E essa necessidade é sentida instintivamente por camadas cada vez mais amplas do proletariado. A teoria do oportunismo, cuja função foi aparentemente de mero entrave ao desenvolvimento objetivo até a crise aguda, toma agora uma direção diretamente oposta. Ela visa a impedir que a consciência de classe do proletariado avance do simples dado psicológico à adequação ao desenvolvimento objetivo em seu conjunto. Visa a reduzir a consciência de classe do proletariado ao nível de um dado psicológico e assim dar uma orientação contrária ao movimento dessa consciência de classe, até então apenas instintivamente existente. Essa teoria, que com certa indulgência ainda podia ser considerada como equívoco durante o tempo em que a possibilidade prática de unificação da consciência de classe proletária não estava dada econômica e objetivamente, assume nessa situação o caráter de um engano consciente. Pouco importa se seus porta-vozes estão ou não psicologicamente conscientes dele. Em relação aos instintos corretos do proletariado, ela cumpre a mesma função que sempre exerceu a teoria capitalista. Denuncia a concepção correta da situação econômica geral, a consciência de classe correta do proletariado e sua forma organizacional, o Partido Comunista, como algo irreal, como um princípio contrário aos verdadeiros interesses dos operários, interesses imediatos, nacionais ou profissionais, tomados isoladamente, como estranho à sua consciência de classe autêntica, dada psicologicamente. Porém, ainda que a consciência de classe não tenha realidade psicológica, ela não é mera ficção. O caminho infinitamente penoso e cheio de reveses da Revolução Proletária, seu eterno retorno ao ponto de partida, sua autocrítica constante, da qual fala Marx na célebre passagem do 18 Brumário, encontra sua explicação justamente na realidade dessa consciência. Somente a consciência do proletariado pode mostrar a saída para a crise do capitalismo. Enquanto não existir essa consciência, a crise será permanente, retornará ao seu ponto de partida, repetirá essa situação até que, finalmente, após infinitos sofrimentos e terríveis atalhos, a lição pedagógica da história conclui o processo da consciência no proletariado e coloca-lhe nas mãos a condução da história. Nesse momento, o proletariado não tem escolha. Ele tem de se tornar uma classe, como disse Marx, não somente em relação ao capital, mas para si mesmo, isto é levar a necessidade econômica de sua luta de classe ao nível de uma vontade consciente, de uma consciência de classe ativa. Os pacifistas e humanitaristas da luta de classes, que trabalham voluntária ou involuntariamente para retardar esse processo de crise, já tão longo e doloroso, ficariam apavorados se compreendessem quanto sofrimento infligem ao proletariado prolongando essa lição. Pois o proletariado não pode furtar-se à sua vocação. Trata-se de saber apenas quanto deve sofrer ainda antes de alcançar a maturidade ideológica, o conhecimento correto de sua situação de classe, a consciência de classe. Certamente, essas hesitações e mesmo essa obscuridade são um sintoma de crise da sociedade burguesa. Como um produto do capitalismo,
o proletariado está necessariamente submetido às formas de existência do seu produtor. Essa forma de existência é a inumanidade, a reificação. De certo, por sua simples existência, o proletariado é a crítica, a negação dessas formas de existência. No entanto, até que a crise objetiva do capitalismo se complete, até que o próprio proletariado tenha adquirido uma visão completa dessa crise e a verdadeira consciência de classe, ele é mera crítica da reificação e, como tal, eleva-se apenas negativamente acima do que nega. De fato, quando a crítica não é capaz de ir além da simples negação de uma parte, quando não é sequer capaz de aspirar à totalidade, então ela não consegue de modo algum ultrapassar o que nega, como demonstra, por exemplo, o caráter pequeno burguês da maior parte dos sindicalistas. Essa simples crítica, feita do ponto de vista do capitalismo, mostra-se da maneira mais marcante na separação dos diferentes âmbitos de luta. A mera ocorrência da separação já indica que a consciência do proletariado ainda se encontra provisoriamente sujeita à reificação. Ainda que lhe seja evidentemente mais fácil discernir o caráter inumano de sua situação de classe no plano econômico do que no plano político, e no plano político mais fácil do que no plano cultural, todas essas separações demonstram justamente o poder não superado das formas de vida capitalistas sobre o próprio proletariado. A consciência reificada deve permanecer prisioneira, na mesma medida e igualmente sem esperança, nos extremos do empirismo grosseiro e do utopismo abstrato. Desse modo, ou a consciência se torna um espectador inteiramente passivo do movimento das coisas conforme a lei, no qual não pode intervir sob nenhuma circunstância, ou se considera como um poder capaz de dominar ao seu bel prazer, subjetivamente, o movimento das coisas, em si destituído de sentido. Já reconhecemos o empirismo grosseiro dos oportunistas na sua relação com a consciência de classe do proletariado. Trata-se agora de compreender a função do utopismo como característica da gradação interna da consciência de classe. A separação puramente metodológica efetuada aqui entre empirismo e utopismo não significa de modo algum que eles não possam se reunir em tendências particulares e até mesmo em indivíduos. Pelo contrário, frequentemente eles aparecem juntos e estão inclusive ligados internamente. O empenho filosófico do jovem Marx orientava-se em grande medida no sentido de refutar as diversas teorias equivocadas da consciência, tanto a teoria idealista da escola hegeliana quanto a materialista de Feuerbach, e alcançar uma concepção correta sobre o papel da consciência na história. Já a correspondência de 1843 concebe a consciência como imanente ao desenvolvimento. A consciência não está além do desenvolvimento histórico real. Não deve ser introduzida no mundo somente pelo filósofo. O filósofo não tem, portanto, o direito de lançar um olhar arrogante sobre as pequenas lutas do mundo e de desprezá-las. Abre aspas, mostramos-lhe, simplesmente, ao mundo, o porquê da sua luta na realidade. E a consciência é algo que ele tem de adquirir, mesmo que não queira. Fecha aspas. Trata-se então somente de, abre aspas, explicar-lhes suas próprias ações. Fecha aspas. 44 Cartas dos Anais Franco-Alemães. A grande polêmica contra Hegel, na Sagrada Família, concentra-se principalmente nesse ponto. A insuficiência de Hegel consiste no fato de ele deixar apenas aparentemente que o espírito absoluto componha de fato a história. Em relação aos processos históricos, a transcendência da consciência resultante dessa insuficiência torna-se, nos discípulos de Hegel, uma oposição arrogante e reacionária entre o espírito e a massa, oposição cujas debilidades, cujos absurdos e retrocessos ao nível já superado por Hegel são criticados impiedosamente por Marx. A crítica aforística a Feuerbach serve como complemento disso. Por outro lado, a ideia alcançada pelo materialismo de que a consciência é algo que pertence a este mundo passa a ser vista como uma simples fase do desenvolvimento, como a fase da sociedade burguesa. A isso se opõe a atividade prático-crítica, a transformação do mundo como tarefa da consciência.
Assim estava dado o fundamento filosófico para o ajuste de contas com os utopistas. Com efeito, no pensamento destes, mostra-se a mesma dualidade de movimento social e consciência. A consciência aparece na sociedade como sendo de outro mundo e a retira do falso caminho até então percorrido para o caminho correto. O caráter não desenvolvido do movimento proletário ainda não lhes permite perceber na própria história da maneira pela qual o proletariado se organiza em classe, ou seja, na consciência de classe do proletariado, a portadora do desenvolvimento. Ainda não estão em condições de, abre aspas, prestar contas do que se desenrola diante dos seus olhos e de se tornar o seu porta-voz, fecha aspas. No entanto, seria uma ilusão acreditar que, com essa crítica ao utopismo, com conhecimento histórico de que uma atitude não mais utópica em relação ao desenvolvimento histórico tornou-se objetivamente possível, o utopismo estaria efetivamente acabado para a luta de emancipação do proletariado. Isso vale apenas para aquelas etapas da consciência de classe que de fato atingiram a unidade real da teoria e prática descrita por Marx, a intervenção prática e real da consciência de classe na marcha da história, e com isso o discernimento prático da reificação. Porém, isso não ocorreu absolutamente de maneira uniforme e de uma só vez. Na verdade, revelam-se nesse momento não somente gradações nacionais ou sociais, mas também gradações da consciência de classe das próprias camadas operárias. A separação entre economia e política é o caso mais característico e, ao mesmo tempo, mais importante a esse respeito. Sabemos que há camadas do proletariado que têm um instinto de classe inteiramente correto para a luta econômica, podendo, inclusive, elevá-lo à consciência de classe, mas que, ao mesmo tempo, em questões políticas, por exemplo, perseveram num ponto de vista utópico. É evidente que isso não significa uma dicotomia mecânica. A visão utópica da função da política deve reagir dialeticamente sobre as visões a respeito do desenvolvimento econômico, particularmente sobre as visões a respeito da totalidade da economia. Por exemplo, a teoria da revolução própria do sindicalismo. Pois, uma luta contra o conjunto do sistema econômico e, a partir disso, uma reorganização do conjunto da economia são impossíveis sem um conhecimento real da ação recíproca entre política e economia. A influência que possuem ainda hoje teorias completamente utópicas, como as de Ballard ou do socialismo de Guilda, mostram quão pouco o pensamento utópico está superado, mesmo nessa fase que é a mais próxima dos interesses vitais imediatos do proletariado e onde a crise atual torna perceptível a ação correta a partir da marcha da história. Essa estrutura revela-se de maneira ainda mais flagrante em todos os domínios em que o desenvolvimento social ainda não se expandiu o suficiente para produzir a partir de si mesmo a possibilidade objetiva de uma visão da totalidade. Isso pode ser observado em sua máxima clareza na atitude tanto teórica como prática do proletariado diante de questões puramente ideológicas e culturais. Tais questões ocupam ainda hoje uma posição quase isolada na consciência do proletariado. Sua conexão orgânica, tanto com os interesses vitais imediatos da classe, quanto com a totalidade da sociedade, ainda não penetrou na consciência. Por isso, as realizações desse âmbito se elevam muito raramente acima de uma autocrítica do capitalismo exercida pelo proletariado. Por isso, o que é teórica e praticamente positivo nesse domínio tem um caráter quase inteiramente utópico. Por um lado, essas gradações são, portanto, necessidades históricas objetivas, distinções da possibilidade objetiva de tornar-se consciente, como a relação entre economia e política em comparação com as questões culturais. Mas, por outro, nos casos em que a possibilidade objetiva da consciência está presente, assinalam os degraus de distância entre a consciência de classe psicológica e o conhecimento adequado do conjunto da situação. Essas gradações, porém, não podem mais ser reduzidas a causas sociais e econômicas. A teoria objetiva da consciência de classe é a teoria da sua possibilidade objetiva. Até onde vai a estratificação dos problemas e dos interesses econômicos no interior do proletariado é algo, infelizmente, muito pouco investigado.
mas que certamente poderia levar a resultados muito importantes. Porém, no interior de uma tipologia das estratificações no proletariado, por mais aprofundada que seja, assim como dos problemas da luta de classes, levanta-se sempre a questão da realização efetiva da possibilidade objetiva da consciência de classe. Se antes essa era uma questão apenas para indivíduos extraordinários, basta pensar na previsão totalmente não utópica dos problemas da ditadura feita por Marx. Hoje ela é uma questão real e atual para toda a classe. É a questão da transformação interna do proletariado, do seu desenvolvimento em direção ao nível de sua própria missão histórica e objetiva. Uma crise ideológica, cuja solução só será possível com a solução prática da crise econômica mundial. Seria desastroso alimentar ilusões a respeito da extensão do caminho que o proletariado tem de percorrer ideologicamente. Seria igualmente desastroso, porém, ignorar as forças que atuam no proletariado no sentido de uma superação ideológica do capitalismo. O simples fato de cada revolução proletária ter produzido, de maneira cada vez mais intensa e consciente, o órgão de luta de todo o proletariado, que evolui em órgão estatal, o Conselho Operário, é um sinal, por exemplo, de que a consciência de classe do proletariado está prestes a superar vitoriosamente o caráter burguês de sua camada dirigente. O Conselho Operário Revolucionário, que nunca deve ser confundido com sua caricatura oportunista, é uma das formas pelas quais a consciência de classe proletária lutou incessantemente desde seu nascimento. Sua existência, seu desenvolvimento permanente mostram que o proletariado já está no limiar de sua própria consciência e, assim, no limiar da vitória. Com efeito, o Conselho Operário é a superação econômica e política da reificação capitalista. Assim como, na situação posterior à ditadura, ele deve superar a divisão burguesa de legislação, administração e jurisdição na luta pelo poder. Ele é chamado a reunir, de um lado, a fragmentação espacial e temporal do proletariado e, de outro, a economia e a política, numa unidade verdadeira da ação proletária, ajudando então a reconciliar a cisão dialética entre interesse imediato e objetivo final. Portanto, nunca se deve ignorar a distância que separa o nível de consciência dos operários mais revolucionários da verdadeira consciência de classe do proletariado. Mas essa situação objetiva também é explicada a partir da doutrina marxista da luta de classes e da consciência de classe. O proletariado se realiza somente ao negar a si mesmo, ao criar a sociedade sem classes, levando até o fim a luta de classes. A luta por essa sociedade, em que a ditadura do proletariado não passa de uma fase, não é uma luta somente contra o inimigo exterior, a burguesia. É também, ao mesmo tempo, a luta do proletariado consigo mesmo, contra os efeitos devastadores e aviltantes do sistema capitalista sobre sua consciência de classe. O proletariado somente alcançará a vitória quando superar em si mesmo esses efeitos. A separação de domínios isolados que deveriam estar reunidos, os diferentes níveis de consciência que o proletariado atingiu até então nas diferentes áreas, são uma medida precisa do que ele alcançou e do que resta a conquistar. O proletariado não deve temer nenhuma autocrítica, pois somente a verdade pode trazer sua vitória, e a autocrítica deve ser, por isso, seu elemento vital. Georges Lukács, março de 1920.